Olá pessoal, hoje chegamos então à última mensagem dessa série intitulada Estas São as Palavras, onde nós temos refletido sobre o início do livro bíblico do Apocalipse, aquelas cartas escritas às igrejas da Ásia Menor, naquela ocasião de muita adversidade e perseguição para com os discípulos e discípulas de Jesus, e nós temos tentado aplicar aqueles direcionamentos daquelas igrejas à nossa vida nos nossos dias, em meio a também adversidades, incertezas e preocupações. Hoje, chegando então ao final, nós conversaremos um pouquinho da carta que o apóstolo João então traz da parte de Jesus à igreja que estava na cidade de Laodiceia. E nós perceberemos aqui os problemas e desafios de uma igreja que tinha tornado o seu coração displicente, uma igreja que era considerada uma igreja morna. E a partir desses direcionamentos ficam os desafios para nós, no nosso tempo, para que nós possamos manter sempre o nosso coração aquecido diante das verdades do Evangelho. Eu queria então convidar você a acompanhar a leitura do texto da Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. Eu farei a leitura que será apresentada nos slides na nova versão internacional. Você pode acompanhar aí na sua versão e depois do nosso tempo aqui, você pode e deve ler e reler a palavra de Deus que nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de paixão, pobre e cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Deus de graça, que a sua palavra venha como uma espada penetrante ao nosso coração, nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Assim como nós temos feito ao longo de todas estas semanas, começando olhando para a realidade e o contexto daquelas cidades e daquelas igrejas, nós faremos a mesma coisa hoje, conhecendo um pouquinho mais a respeito da cidade de Laodiceia e da igreja que ficava na cidade de Laodiceia. É interessante porque de todas as cartas, às igrejas da Ásia, essa é talvez a mais severa, a que traz apontamentos mais sérios, pois afinal de contas, Jesus não faz nenhum elogio à igreja que estava na cidade de Laodiceia. A única coisa positiva que se tem percebido aqui era a opinião da igreja sobre si mesma. E ainda assim, essa opinião era completamente equivocada. Essa igreja achava que ela era algo superior àquilo que ela realmente era. Para a gente conhecer um pouquinho mais, a cidade de Laodiceia foi fundada aproximadamente por volta de 250 anos antes de Cristo, por Antíoco da Síria, e ela era uma cidade muito importante por conta da sua localização. Ela ficava no meio de grandes rotas comerciais e isso fazia dela uma cidade bonita, rica e majestosa. E essa igreja em Laodiceia tinha a cara da cidade. Em vez de
transformar a cidade, na verdade, ela tinha se conformado e se tornado como uma cidade. Laodiceia era a cidade que se aceitava de tudo e a igreja também tornou-se assim, uma igreja que aceitava todo tipo de comportamento. Os cristãos ali, eles não tinham entusiasmo, eles tinham um caráter duvidoso e sempre estavam prontos e dispostos a comprometer-se com tudo daquela cultura local. Mas eles olhavam para si mesmos e pensavam que eram pessoas boas e estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, sem perceber que essa vida espiritual era algo que indignava Jesus por ser uma vida espiritual morna, displicente. A igreja de Laodiceia era assim uma igreja popular e satisfeita com a sua prosperidade, ela era orgulhosa dos seus membros ricos, só que a religião deles, na verdade, era apenas uma simulação, uma igreja aparentemente próspera, com recursos, com muitas possibilidades, mas que vivia na mornidão da sua espiritualidade, onde o evangelho não era algo que transbordava da vida dos membros daquela igreja, mas era algo que havia se tornado rotineiro, esquecido, colocado de lado, e o dia após dia era vivido sem se perceber as maravilhas daquilo que o conhecimento e o entendimento do evangelho podem causar em nós e através de nós. Aquela cidade, ela se destacava por algumas características, e é importante a gente falar disso, porque a gente vai perceber que Jesus usa alguns aspectos daquela cidade ao desafiar aquela igreja. Primeiro, Laodiceia era um centro bancário, era uma das cidades mais ricas do mundo naquela ocasião, um lugar onde viviam pessoas com muitos recursos, com muito dinheiro. Inclusive, por volta do ano 61 depois de Cristo, a cidade foi completamente devastada por um terremoto, mas ela foi construída com recursos próprios, sem ajuda do próprio imperador. Os habitantes daquela cidade assim eram então vaidosos, orgulhosos. Era uma cidade tão rica que parecia que não precisava de nada, ela não precisava de nenhum tipo de ajuda externa e parecia que ela não precisava nem sequer da ajuda de Deus. Ela era também um grande centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia se produzia uma lã especial que era famosa no mundo inteiro, e a cidade também era orgulhosa do seu comércio, da roupa que produzia, do tipo de tecido que era encontrado lá. Ela também era percebida como um centro médico de grande importância. Ali havia uma escola de medicina muito famosa que fabricava alguns remédios quase que milagrosos, principalmente para cura, cuidado dos ouvidos e dos olhos. Existia ali um pó frígio que era usado para fabricar um tipo de colírio, que era um unguento, um remédio mais importante produzido naquela cidade, que muitas pessoas iam até ali para buscar algum tipo de tratamento. E ela também era um centro de águas térmicas. A região onde ficava Laodiceia era formada, na verdade, por 3 cidades, né? Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Assim, em Colossos ficavam ali algumas fontes de águas frias. Em Hierápolis havia uma fonte de água quente. E no curso, né, dessa água, quando vinha para Laodiceia, ela se tornava então morna, né, ali diante dos rochedos que estavam à frente daquela cidade. A gente começa a entender um pouco mais desse discurso nessa carta, e algumas expressões do tipo quente, frio ou morno, e exatamente aquilo que aquela igreja estava vivendo eram algumas características daquela cidade, que não era uma cidade que conhecia por conta das suas águas, as águas frias, nem as águas quentes, mas era uma cidade das águas mornas. E é exatamente esse tipo de linguagem que aquelas pessoas daquela cidade, os membros daquela igreja conheciam bem, que Jesus traz ao falar da sua carta. E apontar então que essa igreja é uma igreja espiritualmente
morna. É o que nós lemos nos versículos 15 e 16. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nós encontramos na Bíblia diversas referências que nos mostram que na vida cristã nós tenhamos talvez 3 temperaturas espirituais. Lá em Lucas 24, capítulo 32, nós percebemos a possibilidade de se ter diante de Deus e por intermédio do Evangelho um coração ardente. E em Mateus 24, 12, nós percebemos a possibilidade de se ter um coração frio. Agora aqui em Apocalipse, nós entendemos a realidade que essa igreja experimentava de um coração morno. É interessante perceber que Jesus via isso e que parece que Satanás, o inimigo de nossa alma, também percebia isso. Conhecia o dia a dia, a vida espiritual daquela igreja, porque não há nos relatos, a respeito dessa igreja nenhuma informação sobre ela estar sofrendo, coisa que outras igrejas estavam sofrendo. Nenhum tipo de tentação, perseguição, negação, apostasia, nenhum tipo de abalo nessa igreja, muito provavelmente porque essa igreja já era uma igreja morna, uma igreja que não tinha mais um coração aquecido, uma igreja que não fomentava fé, uma igreja que não era sal e luz. Então não existia mais a necessidade por parte do inimigo de nossa alma de tentação sobre aquela igreja, porque afinal de contas aquela igreja ela já não salgava, ela já não contagiava, ela já não fazia diferença. O problema, então, da igreja de Laodiceia não é um problema teológico, nem sequer um problema moral, pelo menos não é apontado lá nada nessa natureza, não se falam de falsos mestres, nem de heresias, não se fala de pecado de imoralidade, nem de engano, não se há menção de hereges, malfeitores ou perseguidores, mas o que faltava àquela igreja efetivamente era fervor espiritual. A vida espiritual daquela igreja era morna, apática, indiferente, era uma igreja acomodada. Então o problema não era a heresia, mas a apatia daquela igreja. E quando a gente fala sobre aspectos da importância de se ter um fervor espiritual, muitos têm uma certa dificuldade, pois chegam a dizer que isso é coisa de fanático e ninguém quer se perceber como um fanático religioso. Então essa coisa de muito fervor parece dizer respeito a pessoas que se renderam a um fanatismo, mas fervor não é o mesmo que fanatismo. Fanatismo, na verdade, é uma devoção que chega a ser irracional e estúpida. Jonathan Edwards disse certa vez que nós precisamos ter luz na mente, ou seja, não podemos ser irracionais e estúpidos, mas temos que ter fogo no coração, ou seja, um coração aquecido, que queima pelo Evangelho. A verdade de Deus, ela é lógica, mas ela é ao mesmo tempo contagiante. Ela vem e traz sentido, significado à nossa mente, e ela aquece e se desenvolve e se derrama a partir do nosso coração. Muitos crentes acabam tendo, então, assim, medo desse entusiasmo, mas entusiasmo é fundamental, é parte essencial do cristianismo. Eu não estou falando aqui de emocionalismo. Nós não podemos ter medo das emoções, afinal de contas, isso gera, um cuidado, compaixão, ação que tem a ver com as nossas emoções, com o mover do nosso coração. Eu não estou falando aqui de emocionalismo, de simplesmente a gente pensar que a igreja, então, ela tem que ter momentos onde a gente faz com que as pessoas sejam movidas por algumas estratégias de emocionalismo. Não é isso que eu estou falando, mas nós precisamos constantemente perceber que o nosso coração, ele está aquecido pelo Evangelho. Por isso é fundamental que nós preguemos o Evangelho ao nosso próprio coração todos os dias, porque se assim nós não o fizermos, nós nos tornaremos mornos, pessoas mornas, uma igreja morna. E é isso que Jesus está aqui apontando para a igreja de Laodiceia. Ela simplesmente havia perdido todo o entusiasmo, toda a paixão. Ela havia se tornado uma igreja morna.
Agora, eu gosto sempre de ressaltar, porque quando nós falamos desse texto de não ser quente nem frio, mas morna aquela igreja, e esse era um problema que faria com que Jesus estava a ponto de vomitá-la da sua boca. Muitos chegam então a dizer, tá vendo, eu não posso ser morno, eu não posso ser equilibrado, eu não posso estar no meio, porque isso aí é estar em cima do muro, isso é ruim. Então as pessoas acabam acreditando que elas precisam caminhar pendularmente para alguns extremos, e isso não é verdade. Eu me recordo que no livro Igreja Centrada, o pastor Tim Keller nos diz que o evangelho está no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio. Uma vida espiritual fervorosa, intensa, genuína, ela não nos leva para os extremos, mas ela nos leva para o equilíbrio. E isso é fundamental, principalmente para o momento que nós temos vivido no nosso país e mundo afora, de muitas polarizações ideológicas e políticas, e muitas vezes a gente traz isso para o ambiente da igreja. Agora, quanto mais maduro um cristão se torna, menos tendência ele tem a polarizações, principalmente em perspectivas ideológicas, porque ele passa a viver a sua vida direcionada pelo evangelho. O evangelho está no centro, porque o centro é o lugar do equilíbrio, e é para onde nós caminhamos cada vez que nos tornamos mais maduros. E essa é uma coisa que nós precisamos fazer uma distinção. Ser equilibrado não é ser morno, muito pelo contrário. Uma pessoa morna é a pessoa que perdeu o seu equilíbrio, é uma pessoa que saiu do centro do evangelho na sua vida, ou ela perdeu o evangelho como centro da sua vida. A queixa de Jesus contra os religiosos, fariseus, era contra a hipocrisia deles. Alguém que às vezes nunca professou publicamente a sua fé em Cristo Jesus, mas tenha a consciência da sua completa falta de moral e de dificuldade de fazer as coisas corretamente, talvez seja mais fácil de ser ajudada do que uma pessoa que se julga um cristão, se julga uma pessoa de bem, mas que não tem uma verdadeira vida espiritual. Uma pessoa morna é aquela em que há o contraste entre aquilo que ela diz e aquilo que ela faz, entre o que diz e o que pensa ser e o que ela de fato realmente é. Ser morno, então, é ser cego, não conseguir enxergar a sua verdadeira condição, é não reconhecer aquilo que o Espírito Santo veio para fazer, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E era exatamente isso que aquela igreja estava vivendo. E é exatamente isso que muitas vezes, por conta da rotina do nosso dia a dia, por conta da preocupação, por conta da falta de maturidade, por conta da tendência a polarizações, nós acabamos nos tornando crentes que estão em uma condição de mornidão. É aquela igreja que estava, então, dessa maneira, vivendo dessa maneira, tinha isso como seu ponto cego. Ela não conseguia enxergar a sua própria condição. Ela olhava para a sua realidade, para a sua prosperidade, para a prosperidade dos seus membros, e ela dizia, eu estou rico, eu sou uma igreja boa, eu sou uma igreja próspera. E é isso que nós lemos no versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ela havia se deixado levar por essas perspectivas de riquezas terrenas, que ela não conseguia perceber o quanto ela era miserável espiritualmente. É como aquela expressão, né, e história que às vezes nós contamos, né? Certa vez eu conheci um homem que era tão pobre, mas tão miserável, que a única coisa que ele tinha era muito dinheiro. Era exatamente essa a condição daquela igreja. Ela, por conta dessa possibilidade financeira e prosperidade e se enxergar rica, ela não conseguia perceber o quanto ela era miserável emocionalmente e espiritualmente.
Se você tem acompanhado a nossa série ao longo das últimas semanas, você se lembra, por exemplo, que a igreja de Sardes se considerava também uma igreja viva, mas era uma igreja que estava morta. Esmirna, todavia, se considerava pobre, mas essa sim era uma igreja rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma possibilidade, uma porta aberta. Já aqui em Laodiceia, que se considerava rica, essa era pobre. A igreja era morna devido à ilusão que alimentava a respeito de si mesmo. A igreja era morna no seu amor a Cristo, porque ela amava o dinheiro, ela amava a riqueza, e o amor ao dinheiro traz a ela uma falsa segurança e uma falsa autossatisfação. A igreja, então, não conseguia, por isso, não conseguia, com isso, entender a sua real condição. E é muitas vezes o que acontece conosco. Nós colocamos e depositamos a nossa esperança numa série de coisas, no sucesso e na prosperidade financeira, e nós acreditamos que é isso que denota, que demonstra o nosso sucesso pessoal e até mesmo o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. E nada pode ser mais equivocado do que isso. Não é isso que nós encontramos nas páginas das Escrituras, muito pelo contrário. Aquela igreja, ela havia, na verdade, se rendido ao orgulho. Ela estava como aquela cidade onde ela estava instituída, orgulhosa do seu ouro, orgulhosa das suas roupas, afinal de contas, era uma cidade que produzia um tipo de tecido especial, orgulhosa do seu colírio, remédio para a solução do problema nas vistas, mas ela, ao mesmo tempo, era pobre, nua e cega. Os membros daquela igreja podiam ser ricos, frequentar as altas rodas da sociedade, podiam ser influentes naquela cidade. Afinal de contas, aquela cidade era uma cidade poderosa, com um grande centro médico, bancário e comercial. E esse orgulho que aquela cidade tinha era contagioso, e a igreja contraiu esse orgulho. O espírito de complacência ali, ele corrompe a igreja. Os membros se tornam convencidos e vaidosos. Eles acham que estavam indo maravilhosamente bem na sua vida religiosa. Mas Cristo então tende a acusá-los de serem cegos, de serem mendigos nus. Alguém que de fato não tem nada espiritualmente. Naquela cidade que era um importante centro comercial, Jesus então se apresenta agora como um comerciante, oferecendo aquilo que eles realmente precisavam. E ele vai falar, de vestes, ele vai falar daquilo que pode fazê-los enxergar. Os produtos que Jesus traz e apresenta para aquela igreja são essenciais, e o preço é melhor ainda. É de graça, é a graça com a qual ele derrama sobre aquela igreja e sobre a vida daqueles que vêm a ser seus discípulos. Há notícias, então, gloriosas para aqueles que eram mendigos, cegos e nus. Eles são pobres, mas Cristo tem ouro. Eles estão nus, mas Cristo tem roupas. Eles estão cegos, mas Cristo tem o colírio para os olhos. Cristo, então, exorta aquela igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. Não numa perspectiva material, não numa perspectiva física, mas a necessidade de adquirir essas coisas em uma perspectiva espiritual. O ouro que Jesus apresenta ali é o reino do céu. A roupa que ele oferece são as vestes que ele chama de brancas, da justiça e da santidade. O colírio que ele tem é o que abre os olhos para o discernimento, a ação do Espírito que vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está desafiando aquela igreja a não confiar nem nos bancos, nem nas fábricas, nem na medicina. Ele os chama a Ele mesmo. Só Cristo pode enriquecê-los em meio à pobreza que eles viviam, vestir a nudez e curar a cegueira. E só Jesus pode fazer a mesma coisa comigo e com você. Enriquecer a nossa pobreza, vestir a nossa nudez, curar a nossa cegueira.
No momento de adversidade que nós temos vivido, de lutas, de incertezas angustiantes, esse é o mesmo convite que Jesus nos faz. O convite de confiar nele. Não confiar em ideologias, não confiar em partidos políticos ou em partidarismo político, mas a acreditar que ele está no controle de todas as coisas. Ele é quem tem as rédeas que regem o universo. E sim, nele nós podemos confiar, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pensar ou imaginar. Ele tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, enquanto o nosso coração é enganoso. Então, nós muitas vezes, que como aquela igreja não enxergamos a nossa condição, precisamos disso que Jesus tem para nos oferecer, que vai ressignificar a nossa existência. E momentos como esse que nós temos vivido e temos conversado ao longo disso nas últimas semanas, são momentos fundamentais para essa reflexão, para um repensar, para novamente nós olharmos para a maneira como nós temos vivido, para os nossos preceitos, para os nossos valores, para aquilo que importa e talvez reconsiderar algumas coisas das nossas atitudes, do nosso comportamento, daquilo que tem nos guiado, daquilo que tem nos motivado, e que nós possamos de fato colocar o nosso coração no nosso relacionamento pessoal de intimidade com Deus por intermédio daquilo que Jesus fez, e recebendo isso por meio da ação do Espírito Santo, que de fato esse seja o grande movimento que nós possamos fazer, caminhar na direção desse entendimento do quanto nós precisamos de Jesus, enxergar a nossa condição que às vezes está distante, quando espiritualmente estamos na mornidão, quando estamos mornos, e entendermos que nós precisamos de Jesus e do Espírito Santo para aquecer efetivamente o nosso coração. E é isso que ele faz, e é isso que o Espírito Santo gera em nós, e é isso que aquela igreja é chamada a viver, uma igreja chamada a uma mudança de vida. Versículos 19, 20 e 21, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Apesar da condição daquela igreja, apesar dela estar na mornidão espiritual, Jesus a ama. E antes de revelar o seu juízo, vomitá-la de sua boca, ele demonstra misericórdia e compaixão. Afinal de contas, ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo. A disciplina aqui como um ato de amor, e essa é a base da disciplina, o amor. Porque ele ama, ele corrige, ele ensina, ele disciplina. Porque ele ama, ele chama aquela igreja ao arrependimento. E é isso que ele faz conosco também. Porque ele ama, ele nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque ele ama, ele perdoa os nossos pecados e não nos permite continuar da mesma maneira. Nos aceitamos sim do jeito que somos e estamos, mas não permitimos que continuemos do mesmo jeito. E gradativamente nós vamos então experimentando, pela ação do Espírito Santo, essa mudança, essa transformação. E a disciplina que ele concede aos seus por amor é o que nos leva à maturidade, ao crescimento, ao amadurecimento. Muitos têm falado sobre esse tempo de pandemia e se isso seria algum tipo de castigo e disciplina de Deus por conta da maneira como o mundo tem vivido. E vale a pena a gente pensar e refletir nesse sentido. Eu acho um tanto quanto complicado, já disse aqui isso outras vezes, nós dizermos que esse momento histórico que nós estamos vivendo, ele é fruto especificamente de um momento histórico que antecedeu, e é por isso que nós estamos vivendo esse momento complexo e essa
então seria uma disciplina e um castigo de Deus nesse sentido. Eu acho difícil falar isso porque nós tivemos diversos momentos na história também onde o mundo experimentou grande miséria e grande dificuldade, e não é por conta de um pecado num momento específico, mas eu creio que isso tem a ver com o pecado que rege a história da humanidade. Quando o pecado entrou na história da humanidade, ele tornou possível o sofrimento, a dor, o caos, a morte. Então, ao longo de toda a história, sim, nós temos enfrentado misérias e mazelas por consequência do pecado como um todo. E nós precisamos entender que isso sim é o agente gerador de possibilidade do sofrimento. O pecado gera a possibilidade do sofrimento. Agora, sobre a disciplina de Deus, eu creio que também é uma realidade quando nós pensamos na perspectiva de que Deus está nos ensinando e não vendo disciplina meramente como uma punição, mas vendo a disciplina como um aprendizado, um ensinamento que Deus traz para nós. Quando nós encaramos as provas, os desafios, os testes que estão ao nosso redor, de fato, nós caminhamos na direção da maturidade. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que nós caminhemos na direção do amadurecimento. Então é isso que está acontecendo. Nós temos a possibilidade, em meio a tudo isso, de, como eu disse, pensar, repensar tudo aquilo que nós temos vivido, como nós temos lidado com o trabalho, como nós temos lidado com a família, como nós temos lidado com o nosso caráter, como que nós temos lidado com a nossa saúde física, emocional, espiritual, como nós temos lidado com o nosso relacionamento com Deus. Será que nós de fato não nos acomodamos? Será que não nos tornamos mornos como aquela igreja e as pessoas daquela igreja? Será que a mornidão não se tornou uma realidade na nossa vida? Será que esse também não é um tempo de nós pensarmos e repensarmos a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus, como nós temos vivido a nossa vida espiritual, as nossas práticas espirituais, as nossas disciplinas espirituais, como está a nossa vida de oração, de leitura da Bíblia, de amizades espirituais, como que nós temos vivido isso? Essa é uma possibilidade nesse tempo de nós sermos conduzidos na direção da maturidade. Aquela igreja estava em meio àquele desafio que é colocado por Jesus, sendo chamada, convidada a uma mudança. Nós também, em meio ao desafio que enfrentamos, somos chamados e desafiados a um repensar que nos conduz uma mudança. Porque Jesus é aquele que é capaz de fazer novas todas as coisas. E Ele é aquele que pode efetivamente, então, nos transformar. Há àquela igreja um convite ao arrependimento, e arrepender-se é dar as costas àquele cristianismo de aparência, de faz de conta, o cristianismo morno. Dar as costas à religiosidade, mas também fugir da licenciosidade, não se deixar levar por nenhuma ideologia polarizada, mas viver a partir do Evangelho. E aqui há uma promessa da parte de Jesus: sentar-se com Ele no seu trono, a vitória definitiva contra o pecado e a morte, a certeza efetiva de que quando os nossos olhos se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, Jesus estará diante de nós, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós precisamos viver isso dia a dia, colocando em prática, em ação, a nossa salvação, e que dessa maneira nós não sejamos displicentes, que o nosso coração não seja displicente e morno, mas que nós possamos ser aquecidos diariamente pelo Evangelho. Por isso eu sempre volto nisso. O grande desafio que eu e você temos ao acordarmos é o de pregar a nossa própria mente, ao nosso próprio coração, todos os dias, as verdades do Evangelho, as más notícias de como estávamos distantes de Deus por conta do pecado, como mergulhamos no caos, no sofrimento, na dor e na morte, e é a nossa incapacidade de resolver isso, mas a boa notícia de como por amor Deus entrou na história na pessoa de Jesus, aquele que resolve caminhar resolutamente na direção da cruz para derramar sua vida e o seu sangue, morrendo em nosso favor, mas ao vencer a morte e ressuscitar ao terceiro
terceiro dia ele prova que o plano estabelecido por Deus funcionou e nós podemos ter um livre acesso, viver novamente no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, a presença maravilhosa do nosso Criador, viver para aquilo que nós fomos criados efetivamente para viver, aquilo que fez com que Deus olhasse e dissesse que era muito bom. Nesse sentido, eu chego ao final da nossa conversa, da mensagem de hoje e também ao final da nossa série, perguntando para você, como tem sido a sua vida espiritual? Ela tem sido de fato aquecida pelo Evangelho? Ou talvez fria e distante de Deus? Ou ainda, você até acredita, como a igreja de Laodiceia, está vivendo algum tipo de relacionamento com Deus, mas esse relacionamento ele é morno e displicente. Você até vai à igreja, você até lê a Bíblia, você até ora, mas o Evangelho da Graça não transborda de você. Lembre-se, Jesus disse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É um convite à comunhão, é um convite a uma nova vida, é um convite a viver não de maneira displicente, é um convite a sair da mornidão, é um convite a ter o coração aquecido pelo amor com o qual Ele nos amou e transbordar desse amor. Que efetivamente você possa viver esse relacionamento real de intimidade com Deus em todo o tempo, todos os dias da sua vida, em meio às adversidades, às incertezas, que você possa transbordar desse amor. Eu quero orar pela sua vida. Deus de graça, muito obrigado por tão grande amor derramado sobre nós, revelado em Cristo Jesus, que nós possamos falar ao nosso próprio coração todos os dias a respeito das verdades do Evangelho e que o nosso coração possa ser aquecido e reaquecido pelo Evangelho, Deus. E que assim nós possamos transbordar desse amor e que nós possamos transbordar do Evangelho em palavras e em atitudes. Que o Senhor possa aquecer efetivamente o nosso coração e o coração dessa igreja onde nós servimos, ó Pai. Que ela de fato possa ser percebida como uma igreja de coração aquecido, que transborda do Evangelho. Nós oramos agradecidos pela possibilidade que nós tivemos ao longo das últimas semanas de sermos desafiados pelo Senhor. Nós agradecemos o seu cuidado para com a nossa vida, para com as nossas famílias, para com a nossa igreja. E nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.